Saudações, galera! Eu sou o professor Reginaldo Fonseca e fica ligado nessas dicas de hoje. Se você acompanhou os vídeos anteriores, nós já resolvemos algumas questões importantes. Conhecemos o ciclo celular, falamos da intérfase, falamos da mitose e falamos da meiose. Tranquilo? Mas você sabe que para estudar, o aluno tem que fazer resumos. É isso aí. Então hoje eu venho aqui ajudar vocês de que forma? Primeiro, peço que vocês façam resumo de tudo que você estudou, de intérfase e divisão celular. Além dos resumos, é extremamente importante você fazer exercícios, ok? Então, galera, vamos nesse momento resolver alguns exercícios que vão ajudar a gente a desenvolver algumas habilidades importantes nesse sentido. Primeira questão, se liga. O ciclo celular são as etapas que uma célula passa ao longo da sua vida e qualquer alteração pode levar à reprodução desordenada das suas células, que caracteriza o câncer. Analise os itens abaixo. No ciclo celular, se liga, devemos considerar dois momentos. A intérfase, etapa em que a célula apresenta intensa atividade metabólica, e a divisão, ok? Então se liga aí. Galera, só lembrando para você, o ciclo celular compreende duas etapas. Uma que nós chamamos de intérfase e a outra que nós chamamos de divisão celular. Está aqui em destaque a nossa intérfase, está aqui em destaque a fase M, que é a divisão celular. A divisão celular pode ser meiose, que é uma divisão equacional, ou seja, dá origem a duas células iguais, ou pode ser uma meiose, que é uma divisão reducional, ou seja, dá origem a 4 células diferentes com a metade do número de cromossomos. Muito bem. A intérfase caracteriza por uma fase onde a célula se prepara para a divisão, como nós já vimos. E são 3 etapas: G1, S, G2. Repetindo, G1, S, G2. A fase G1, fase S, G2, encontra-se um momento de altíssimo metabolismo. Ou seja, aqui ela produz RNA e produz também proteínas. Aqui ela produz RNA e também proteínas. Na fase S, como já tem aqui na tela, você observa o momento da replicação do DNA. Você vai dizer se é verdadeiro ou falso. No início do ciclo celular, devemos considerar 2 momentos. A intérfase, etapa que tem uma intensa atividade metabólica, e a divisão celular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. Olha o segundo item dessa questão. Nos períodos da intérfase são denominados, ou melhor, os períodos da intérfase são denominados G1, S, vamos botar aí, G1, S, G2, ok? Temos aí, ó, períodos G1, S, G2, ok? Reginaldo, G1 e G2 é intérfase? Acabamos de falar para vocês. G1 e G2, a célula aumenta o volume. O período S duplica o material genético. No período G1 e G2, o crescimento celular é acentuado. Acompanha aí, ó. Nos períodos G1 e G2, o crescimento é acentuado e são ativados mecanismos celulares que verificam as condições das células antes de prosseguir para outra. O período S ocorre a síntese de DNA. Reginaldo, como procede isso? Gente, tudo inicia aqui, ó. Tudo inicia aqui, ó. O que é isso? Início. Start. A célula começa a sintetizar uma grande quantidade de RNA e esse RNA vai ser traduzido. Esse RNA ele vai ser traduzido em proteínas. Pronto. Então você produziu aqui
RNA. Esse RNA vai ser traduzido em proteínas. É o que vai determinar a sua característica. No final, como está aqui destacado, a célula vai passar por um ponto de checagem, ou chamado ponto de verificação. Ela vai analisar se o ambiente está favorável e também vai analisar se o DNA está ok, se o DNA ele não tem danos. Existe uma enzima chamada DNA polimerase 2. A DNA polimerase 2 vai fazer uma análise de todo o DNA. Se o DNA estiver correto, ela entra na próxima etapa, que é o que nós chamamos de S. E no período S duplica o DNA, ok? Pronto. Duplicou o DNA, chegou no G2. No finalzinho de G2, ela vai verificar se o DNA foi corretamente replicado e se o ambiente está favorável para que ela entre no ciclo que nós chamamos aqui de divisão celular, propriamente dita, ok? Esse momento vai ativar uma proteína que determina os fenômenos da fase de divisão, que é chamado MPF. É o fator promotor de maturação ou fator promotor de mitose. Então, olha o que ele fala no item da questão 2. Olha o que ele fala no item da questão 2. A gente acabou de ler. Os períodos da intérfase são denominados G1, S e G2. Nos períodos G1 e G2, o crescimento celular é acentuado e são ativados mecanismos celulares que verificam condições da célula antes de entrar para outra fase. Perfeito. No período S, ocorre síntese de DNA nuclear. Verdadeiro, meus amigos, verdadeiro. 3. Vamos ler agora o item 3, para a gente fechar essa questão. No período G2, a célula verifica se o DNA sofreu alterações em suas sequências de base. Caso tenha ocorrido mutações ou algum outro defeito, a célula não entra na fase seguinte e o DNA danificado não será replicado. Verdadeiro ou falso? Gente, antes, ou melhor, depois do período S. Olha para cá. Acompanha. Depois do período S vem o G2. Depois do G2, ela já entra em divisão. Em outras palavras, no período G2 já está duplicado, cara. Já está duplicado. E olha o que ele está dizendo. No período G2, olha. Caso tenha ocorrido mutações, a célula não entra na fase seguinte e o DNA danificado não será replicado. Tá doido, cara? O DNA já foi replicado. Já foi replicado. Então se liga que o gabarito é falso. Então ficaram apenas corretas os itens 1 e 2 dessa questão, ok? Muito bem, galera. Se liga aí na questão 2. Analise o gráfico abaixo que representa a meiose. Com base no gráfico, pode-se afirmar que... Muito bem. Primeiro, a gente tem que desenvolver a habilidade de conhecer um gráfico da meiose e um gráfico da mitose. Por isso que eu fiz questão de colocar duas questões. Uma que você está vendo na tela com o gráfico da meiose e a próxima que a gente for analisar vai ter o gráfico da mitose. Então observe aqui, ó. Quantidade de DNA, tempo. O tempo você vai representar as fases da divisão. Então observe que inicia com 2cDNA e terminou aqui com cDNA, ok? Muito bem. Então olha só. Tudo inicia com a intérfase. Então você já entende que aqui é a fase G1, depois S e fase G2, ok? Na fase G2, em seguida entra em divisão celular. Aí você vai ter aqui pertinho da fase G2, prófase, metáfase, em seguida anáfase. Aqui você vê a telófase, ok? Telófase. Perfeito. Após a telófase, você lembra que tem meiose 2. G1, S, G2. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Nesta anáfase, separam os cromossomos homólogos, porque é a anáfase 1.
ok? Depois continua intercinese e vai continuar prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Na anáfase 2 separam as cromátides irmãs. Meiose. A meiose se divide em duas etapas. Meiose 1 já está aqui, meiose 2. A meiose 1 é reducional, a meiose 2 é equacional ou equitativa. Lembre que na meiose 1, primeiro ocorre o crossing, ok? Segundo, separam os cromossomos homólogos, ok? E ela é uma etapa reducional. Essas são as três características. Já na meiose 2, não ocorre crossing over, ok? Separam as cromátides. E ela é semelhante à mitose, ok? Esta é uma etapa semelhante à mitose. Resumindo, meiose 1 ocorre crossing over, separação dos homólogos, é uma etapa reducional. Meiose 2 separam as cromátides irmãs, beleza. Então vamos lá. Letra A, acompanhe comigo. A meiose 2 se inicia no tempo 3. Olha, G1, S, G2. Iniciou prófase, metáfase, anáfase. Então não inicia no tempo 3, iniciou entre o 2 e o 3. Falso. B. A replicação do DNA na fase S da intérfase tem início no tempo 0. Ora, no tempo 0, galera, inicia o que aqui? No tempo 0, inicia a intérfase e não o período S. Inicia o G1. Então aqui, ó, falso. C. Entre o tempo 5 e 6, olha comigo, 5 e 6. Aqui, entre o tempo 5 e 6, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. É isso aí? Não, os homólogos separam nessa etapa aqui, ó, entre o 3 e o 4. Entre os 5 e 6 separam quem? As cromátides irmãs. Letra E. O tempo 2, tá aqui o tempo 2. Deixa eu deixar um negocinho mais limpinho para você. O tempo 2 é a etapa que inicia, na verdade, o período G2. No tempo 2 e antes do 3, ou seja, entre o 2 e o 3, ocorre permuta ou crossing over entre os cromossomos homólogos. Espera aí. Entre o tempo 1, ou melhor, entre o tempo 2 e o 3, ocorre o crossing over. O que é o crossing over? Olha aqui, ó. Crossing over é exatamente o momento que ocorre a troca entre os cromossomos homólogos, ou seja, é o momento que ocorre a permuta entre os cromossomos homólogos, aumentando a variabilidade. Então, gabarito verdadeiro, está aí a resposta, letra E. Questão 3. Observe o gráfico abaixo. O gráfico representa o ciclo celular que pode ser dividido em intérfase, G1, S, G2 e mitose. Em relação às fases do ciclo, identifique onde se inicia a duplicação do DNA e onde haverá a separação das cromátides, respectivamente. Ora, galera, só lembrando o momento da mitose. Se liga. P de prófase, P de primeira. É a primeira etapa da divisão celular. Durante a prófase, a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece e inicia a condensação do material genético. M de metáfase, M de meio. Os cromossomos ficam no meio da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. Os centríolos já estão nos polos opostos, ok? A de anáfase, a de afastamento, é a etapa quando ocorre a separação. Nesse caso, é a separação das cromátides irmãs,
Os cromossomos irmãos migram para os polos opostos. E T de telófase, T de término, T de tchau, é o fim da divisão. Na telófase, reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo e ainda descondensa o material genético. E depois ocorre uma etapa onde separam as duas células novas, separam as células filhas, chamada de citocinese ou citodiérese. Muito bem. Então a pergunta da questão ela é exatamente assim, ó. Onde duplica o DNA? Você já sabe que é no período S. Onde separam as cromátides? Você já sabe que é A de anáfase. A de anáfase é a de afastamento. Gabarito é a letra A. Espero que vocês tenham gostado da resolução dos exercícios e iremos dar continuidade com mais revisão e exercícios na próxima aula. Um abraço.